Olá, eu sou Heloísa Ribeiro e agora nós falaremos um pouquinho sobre a influência de doenças neuromusculares no sistema respiratório. Então, as doenças neuromusculares, normalmente elas causam uma hipoventilação alveolar. O que é isso? É uma queda da ventilação, do quanto de ar entra e sai dentro do alvéolo. E isso pode levar à insuficiência respiratória. E é ainda pior quando associada a processos infecciosos, E ainda mais complicado ainda quando se tem uma inabilidade da tosse. Mas qual que é o motivo disso tudo? Então, a gente pensa diretamente em biomecânica. Quando se tem um problema neuromuscular, a gente tem uma alteração, por exemplo, do controle nervoso. Então, a gente pode ter essa alteração do controle nervoso, diretamente do sistema nervoso central, como, por exemplo, um AVE, um acidente vascular encefálico isquêmico ou hemorrágico. A gente pode ter doenças neuroimunes que fazem com que a gente tenha uma perda progressiva desse controle nervoso, como, por exemplo, uma neurodistrofia muscular ou até uma esclerose múltipla. Enfim, a gente também tem as lesões provenientes de uma lesão raquiomedular. Então, uma lesão medular faz com que aquela região que foi lesada para baixo, não tenha total controle ou moderado controle muscular, porque você corta essa ligação medular e sistema nervoso, e encéfalo. Então, a gente tem mudanças no controle da contração muscular, insuficiência na manutenção do trabalho de repouso e no esforço. Então, a gente tem ali um problema relacionado diretamente à manutenção do trabalho respiratório. Então, quando você está em repouso ou quando no esforço você não consegue manter esse trabalho respiratório, o movimento respiratório, você entra em insuficiência. E também a gente tem mudanças anatômicas. Então, a gente tem ali alterações que, através de uma doença, por exemplo, que vá levando uma distrofia ou uma atrofia muscular, você tem ali uma não biomecânica adequada, porque a sua coluna fez uma escoliose importante, o gradil costal não está mais bem posicionado como deveria. Então, isso faz com que a ventilação seja limitada, ali faça um processo restritivo. Então, a gente tem aqui um quadro com condições neuromusculoesqueléticas que podem levar à hipoventilação crônica. Então, aqui a gente tem as miopatias, como as distrofias musculares de Duchenne, as miopatias não Duchenne, como, por exemplo, a miastenia grave. A gente tem A gente tem doenças neurológicas específicas, como, por exemplo, a atrofia muscular espinhal, aquelas neuropatias como a síndrome de Guillain-Barré. E também a gente tem as doenças do neurônio motor, a poliomielite, esclerose múltipla, enfim. A gente tem várias patologias que geram alteração direta ao sistema respiratório. Qual que é o problema disso tudo, então? A forma progressiva do acometimento muscular respiratório, faz alterações dos gases sanguíneos. Nem só tão progressivo, mas pode ser de forma aguda também, como um trauma raquiomedular. Então, você faz uma hipoxemia e uma hipercapnia. O que isso acontece? Por que isso acontece? A musculatura respiratória começa a não trabalhar de forma adequada, ou, por exemplo, numa lesão cervical alta, um trauma raquiomedular alto, faz com que toda aquela musculatura abaixo de um nível motor não funcione mais, ou não funcione completamente. Então, o músculo não vai conseguir fazer seu trabalho adequado e, consequentemente, a não ancoragem desse músculo de forma correta, e a sua alteração postural proveniente dessas alterações musculares faz com que você não ventile adequadamente o alvéolo e faz com que, então, o seu gás rico em oxigênio não chegue no alvéolo para fazer a troca gasosa e o CO2 que está ali sendo catabolizado, sendo feito,
né, ele não consegue ser eliminado pela via respiratória. Então, a gente tem ali um processo proveniente da hipoventilação. Associado à ineficácia da tosse e alteração de deglutição, a gente tem ali um problema de infecções repetitivas. Que isso acontece? A ineficácia da tosse provém do quê? Principalmente da ineficácia muscular. Então, você não tem um músculo que faz uma inspiração, né, uma contração abdominal e uma contração de músculos respiratórios para acelerar o fluxo da tosse. Então, a gente não tem uma boa aceleração de fluxo pulmonar ou até uma inspiração profunda adequada. E quando a gente tem alterações que pegam a deglutição de forma direta, como, por exemplo, acidentes vasculares encefálicos, né, AVEs, de lugares específicos ou muito extensos, né, a pessoa acaba não conseguindo fazer uma deglutição adequada. Então, você retém secreção e também pode fazer a broncoaspiração. E isso faz com que você tenha infecções repetidas. Então, o tratamento para isso técnicas que restabeleçam uma adequada ventilação pulmonar, não necessariamente também o uso de oxigênio. A ventilação mecânica vai depender da sua escolha, depende do grau de acometimento desse paciente. Se é um grau mais leve, a gente consegue trabalhar essa insuficiência respiratória pela ventilação não invasiva. Se é um problema um pouco mais sério, um pouco mais grave, a gente tem aí a ventilação invasiva. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de um paciente acordado traqueostomizado. Normalmente doenças neurodegenerativas ou até doenças como o Guillain-Barré, que faz com que você tenha uma lesão importante de todo o seu corpo, você acaba utilizando isso mesmo com a pessoa consciente. E a gente também pode fazer a tosse assistida de forma manual. Existe equipamento também chamado tosse assistida, né? Essa versão em inglês, desculpa, eu não me recordo o nome agora, mas existem formas de você assistir. Normalmente o fisioterapeuta assiste manualmente, com apoio torácico, apoio abdominal, né? Posicionamento adequado, aumento da capacidade pulmonar para que ele consiga fazer uma inspiração mais adequada para conseguir tossir. Isso é extremamente importante porque a tosse é fundamental para que a gente evite maiores complicações como infecções respiratórias. E técnicas de abertura, como as expansivas, e de higiene brônquica, como as desobstrutivas, para a gente manter esse pulmão sempre aberto e muito limpo. É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.